qual a importância do aprendizado musical, né? O tema do vídeo é esse. Bem, quando eu faço essa pergunta, qual a importância do aprendizado musical, uma pessoa minimamente perspicaz, ela irá notar o seguinte, que importância para o quê? Porque tudo aquilo que nós julgamos ser importante é porque isso aqui nós estamos considerando importante tem razões, né? Ou demonstra, né? Razões para que seja enquadrado assim, né? E aqui eu vou mostrar algumas razões, né? Da importância do aprendizado musical, né? Só que tem um outro elemento também, né? Uma pessoa minimamente perspicaz, ela vai identificar, que é o seguinte: a importância, né? As razões dela, mas para o quê, né? Porque ao querer dizer qual a importância de algo, eu tenho também que saber, né, o fim, né? Qual é a finalidade de aprender, por exemplo, música, né? Qual é a finalidade? Qual é a importância, né? Veja que são coisas que estão aí correlacionadas, né? Vejamos o seguinte: a música, ela, além de se enquadrar como arte, né, ela também é ciência, né? Alguma pessoa pode dizer assim, não, mas ciência como assim? Como a química, a física? Bem, ciência porque através da música, que possui princípios, né? A música ela não está assentada em conveniências, né? Nem em arbitrariedades, né? A música ela possui sim princípios, né? Mas seus princípios elas não são princípios que eles são enunciados como uma regra, né? Tal como um legislador, né, faz uma lei, né? Constrói uma lei. Não, né? Esses princípios estão fundados, né, na própria maneira de ser da música, né? A música, por exemplo, ela se desenvolve, né, por uma dimensão temporal, né? E essa dimensão temporal, ela não é uma dimensão linear, né, e sem circunstância, né? Esse próprio princípio da música, né, e aí podemos identificar, né, a maneira como ela se desenvolve, né, no tempo, né? Quando eu executo uma peça, quando eu toco uma música, há um tempo, mas há um tempo, né, de uma narração, né? E essa narração, ela não se faz do modo discursivo, né? A não ser que tenha uma letra, né? Mas na construção melódico-harmônica, né, se tem aí uma narração que ela não é discursiva, né? Ela se dá exatamente pelo modo como o processo musical ele vai se dando, né? Em seu aspecto rítmico, em seu aspecto melódico, em seu aspecto harmônico, em seu aspecto estético, né? Expressivo, né? Enfim, e esses aspectos eles estão intrincados, né? Eles constituem uma unidade musical, né? E a maneira como a música ela se desenvolve, né, com suas relações de consonância, dissonância, né, a maneira como ela consegue nos induzir a determinados tipos de comportamento, né, ainda que transitoriamente, né, no momento que a música ela está ali sendo presente, né, isso já mostra que a música ela tem uma relação com o próprio domínio, né, da cultura humana, né, do modo como o homem ele
ele interage socialmente, ele se percebe, e aquilo que o faz, né, entrar, né, num mundo mais complexo, por que não dizer profundo, né, dos símbolos, né, das crenças, né, das projeções, né, fantásticas, enfim, né. E o mundo da música, ele não se dissocia do mundo da religião, por exemplo, até porque a própria origem da música tem conexão com o rito, né? A própria dinâmica da música, ela já traz elementos tipicamente ritualísticos, né? No modo de expressar, independentemente do qual estilo nós queiramos aqui colocar em pauta, né? Esse é um traço característico, né? E a importância do aprendizado musical é porque, como eu já estou mostrando, né, por ela ter essa relação com o domínio, né, cultural do homem, né, e por que não dizer antropológico aí, né, que o antropos, né, que significa homem, né, o estudo do homem, né, mas só que é algo maior do que isso, né, porque a música ela também tem a conexão, como já filósofos antigos mostravam, com os estados da alma, né. Alma aqui que eu estou falando não é alma no sentido de uma religião específica ou de uma doutrina espiritualista, não. Alma no sentido da conexão interior do homem, né? Então a música tem essa relação. Uma música ela é capaz de tornar as pessoas em um determinado momento agitadas, sem que elas, né, tenham essa determinação, né, de se agitarem, né? A música ela pode acalmar, né? A música pode também despertar estranheza, né? A música ela pode também fazer com que as pessoas relembrem as coisas de um modo muito mais fácil do que uma imagem, né? Às vezes até mesmo com uma foto que foi tirada em um determinado momento, mas a música ela consegue rapidamente rememorar algo que foi vivenciado, né? Então a música ela lida com algo complexo. E o aprendizado musical é importante exatamente por essa razão fundamental, né? Porque através do aprendizado musical nós vamos compreendendo o ser humano, né, a cultura, né, mas também nós vamos, né, nos aprimorando em determinados tipos de habilidades, né? E aí entra também a importância, se nós restringirmos, né, o domínio escolar, né, o domínio do aprendizado acadêmico, enfim, porque a música, para, por exemplo, você aprender, né, a tocar um instrumento musical, né, não importa qual seja, exige disciplina, né? Ninguém vai aprender do dia para a noite a ter um domínio de um instrumento musical, porque esse domínio ele não se faz, não é por meia dúzia de regras, né? Não é por um aspecto normativo, né, que vai dizendo isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Não é assim, né? É como eu acabei de falar, a música tem seus princípios, mas elas não são regras enunciadas por um legislador, né? O legislador da música é a sua própria maneira de ser, né? É a sua manifestação tal qual ela sempre se fez, né? Em todos os povos, em todas as civilizações, havia sim a identificação da música, porque a música sempre esteve relacionada com a própria dinâmica dos ritos, né, religiosos, dos ritos, né, que aquele povo tem com relação a coisas, né, que o transcendem, né? E também ao próprio domínio da festividade, né? Que a festividade passa também de uma forma da coletividade ela se congregar, né, ali com relação a um propósito, né, de divertimento, ou de comemoração a alguma coisa, enfim, né?
Ou seja, a música ela tem essa dimensão social intrínseca, né? Ela não é algo que é isolado, não. A música, alguém pode estar tocando, né, uma peça, reproduzindo uma música, sozinho, mas ali está reproduzindo uma herança cultural, né? Está colocando, né, naquele momento, né, traços, né, característicos de uma cultura, né, que passou por várias pessoas, né? Ele está tocando a música de alguém. Se ele estiver criando algo, ele está criando dentro de influências, né, que é que o fizeram, né, a chegar ao momento criativo, né? Enfim, então o aprendizado musical, além da esfera da cultura, né, em que nós vamos tendo melhor visão, né, melhor apreço pela cultura, né, nós também vamos desenvolvendo a disciplina cognitiva, né, de ter paciência no aprendizado, né, entender que existem desafios, né, na maneira de você executar melhor uma escala, né, um arpejo, a maneira de você improvisar, a maneira de tocar a música em um determinado estilo ou de outro, né, os desafios rítmicos, né, o timbre, né, a característica, né, a identidade, podemos dizer assim, de um conjunto de sons, né, de um instrumento, né, por exemplo, o clarinete tem um timbre, o violão tem o seu timbre, né, o outro violão já pode tem variações tímbricas, né, que essas variações têm relação com a maneira como ele é constituído, enfim. O estudo da música, né, o aprendizado musical, ele nos leva a muitas possibilidades, né, para outros aprendizados, né. Não o aprendizado da música não é algo que se isola, não seria uma disciplina que estaria aí somente preocupada em si mesma, não, tem relação com todos os outros aprendizados, né? E o aprendizado da música, a meu ver, ele é um dos mais importantes do ponto de vista da educação pessoal, né? Aí entra o meu ponto de vista, né? Se alguém não concordar, que não concordo, mas eu considero a música como talvez um dos principais aprendizados, né, que se correlacionam intimamente com a personalidade, né, com a construção da personalidade, com o desenvolvimento pessoal, né? Só que aí vai depender da maneira como esse aprendizado musical ele se faz, né? Porque se confundem o aprendizado musical com o aprendizado de um instrumento, aí se restringe bastante, né, a dimensão musical, né? Porque a música acaba sendo reduzida extremamente ao aprendizado de um instrumento, mas não é isso, né? O instrumento, já está dizendo, ele é o instrumento, ele é uma ferramenta, né? A música é maior, né? E a música, ela antecede, né? Até porque para que haja um instrumento musical, é necessário que antes já se conceba, né, a música, já se tenha ela de modo pulsante, né, para daí eu poder, né, desenvolver algo que expresse a música, né, sob uma determinada maneira, né, criando aí uma tradição, né, de um instrumento, né, por meio do instrumento musical, por meio de uma guitarra, por meio do violão, por meio do violoncelo, violino, piano, enfim, né. Aí depois pode-se desenvolver um novo instrumento, daí se desenvolver uma nova tradição, né, dentro da música, mas só que o instrumento ele é parte desse aprendizado, por isso que a música é maior e o aprendizado musical ele nos dá inúmeras possibilidades para entrarmos em outras esferas, né, de conhecimento. Isso aí vai depender da maneira como o indivíduo ele vai, né, colocar, né, em direção, né, o seu aprendizado no domínio da música. Pronto, esse era o propósito do vídeo, né, com relação ao aprendizado musical, né, e a importância
importância de aprender, né, um instrumento, ou até mesmo de procurar fazer o canto, né, porque nossa voz é um instrumento também, né? Enfim, existem inúmeras possibilidades, não só de tocar um instrumento.